Agora já, organizar a greve para o salário aumentar. Veja como ela é didática, veja como ela é formativa, ela estrutura o processo, né? E ela vai seguindo e diz assim: se o patrão não der o que a gente quer, a gente parar dando o que der. Se o patrão ficar zangado, ele vai trabalhar e a gente fica parado. É uma compreensão fantástica de um processo, né? E o trabalhador, ele entende bem melhor do que um discurso, do que uma leitura. Claro que tudo isso faz parte, a propaganda, a agitação, o debate, mas a música, o teatro, a dança, a cultura, ela é o que dá o azeite que faz a engrenagem funcionar muito melhor na cabeça das pessoas. Então, no meio rural, a cultura ela tem esse destaque. No MST também tem músicas fantásticas, tem uma efervescência cultural produzida principalmente pela juventude, que organiza eventos culturais, que organiza sarais, que organiza, enfim, é estruturante desse movimento, né? Tanto o movimento sindical rural como dos outros movimentos sociais. A música, o teatro, a dança, a cultura, ela tem sido fundamental. Agora, nem todos os sindicatos, nem todos os movimentos têm uma percepção, como eu falei, né, de uma percepção mais ordinária da cultura. É um olhar muito extraordinário, como muitas vezes uma coisa supérflua de animação. Precisa ter esse olhar da cultura como uma coisa estruturante, sabe? Isso, tenho certeza que vai fortalecer muito o movimento como um todo, se ele começar a ter esse olhar diferenciado para a cultura. Muito bem, João. É importante você fazer esses relatos, conhecedor da área que você é. Outra coisa, a gente quer saber de você, o São João. É uma cultura nossa, antes no início eu estava falando da importância, é uma festa popular da nossa região, principalmente no Nordeste, e ele se insere nesse contexto cultural de animação também, de trazer mensagens, não só obviamente de alegria, de lazer, mas também de trazer um pouco da realidade que estamos vivendo em música, em vários ritmos, para nos ajudar. Como você vê o São João hoje, é a influência da música baiana, por exemplo, em alguns momentos, o que isso traz, na tua opinião, de bom e que pode atrapalhar dependendo de outras culturas, de outras regiões vindo para a nossa região. É bem interessante olhar, né, esse olhar com São João, e eu vou me remeter mais uma vez a Gilberto Gil, quando ele fala na música, né, de a fé na festa e a festa na fé. O São João, ele vem nessa tradição religiosa, né, dessa celebração, que é um ciclo, né, a gente fala São João, mas são vários santos, começa o Santo Antônio, depois o São João e se encerra com São Pedro, mas é um ciclo de um mês, ou na verdade até um pouco mais de um mês, como é o caso de Caruaru e algumas outras cidades, um pouco mais de um mês, onde se tem uma efervescência cultural, onde se tem o fortalecimento de várias manifestações, manifestações inclusive regionais, e aí é um olhar até de geógrafo também, de como o lugar fala, a regionalidade ela fala, e a gente tem no São João a expressão de várias manifestações culturais, desde a comida, né, que está diretamente ligado nesse contexto, as comidas de milho, a forma como é feita, a forma como é... E se a gente for ver, Luiz, tem questões bem interessantes dentro da regionalidade. Aqui em Pernambuco, é um estado só, mas se a gente for interiorizando, a gente vê essa diferença na forma de fazer a comida. Aqui mais para o lado da região metropolitana, da mata, a gente tem o angu, ele é feito o angu doce. No sertão, o angu é feito com sal, é salgado, o angu é salgado. Então, são várias coisas interessantes que a gente vê, né? Um exemplo, a buchada.
A buchada aqui na região da Mata, em alguns locais, até no Agreste, ela é feita com o bucho do bode e algumas vísceras, né? Já no sertão, usa bem menos vísceras e coloca arroz dentro da buchada. Veja que interessante. E aí o São João, ele tem toda essa manifestação que vem das comidas, que vem das roupas, que vem das tradições da quadrilha junina e de uma coisa que é muito importante, que estruturou essa festa de uma forma muito forte, que é o forró. A festa de São João, ela é anterior ao forró, claro. Ela existe e é comemorada em vários lugares, mas aqui no Nordeste, ela se fortaleceu, ela cresceu, se gerou forte a partir do forró. Então, esses fazedores de cultura, principalmente da música, né, fortaleceram essas festas que existem como tradicionais a partir do forró. E aí a gente começa a evoluir esse processo e chega nos dias de hoje com o que a gente pode até considerar uma descaracterização dessa festa. Eu não sou assim tão conservador ao ponto de achar que tem que ser fechadinho, que não pode ter outras expressões. Mas o problema maior é quando você acaba desvalorizando esses fazedores de cultura que construíram esse processo de festa grande como ele é hoje e dá prioridade a bandas, a expressões que são de cultura de massa, sabe? Que não são cultura popular, são cultura de massa, são ligadas aí a grandes produtoras que só faz vender um show, e dá muita gente, que faz aquele coisa, mas perde, né, muito da característica que foi criada, da tradição que foi criada. E aí a gente tem essas músicas, essas bandas, apresentação de música baiana, que a gente também não pode ser tão conservador. Porque você vê, tem chiclete com banana, por exemplo, tem músicas juninas que fazem parte aí do cancioneiro popular, que são muito boas, que, né, tem alguns cantores que dialogam, apesar de manter a sua pegada de axé, mas fazem um diálogo com a festa junina, então a gente não vai ser tão... Mas tem muita descaracterização, e tem uma coisa pior, que é quando desprestigia artistas, como aconteceu o caso do Flávio José, que teve que encerrar o show bem mais cedo, porque ia cantar aí um cantor de massa, né? Ou como foi o caso agora esse ano de Elba Ramalho, que quase não fecha a apresentação em Caruaru, porque não foram procurar ela, foram procurar em cima da hora e quase que ela não conseguia espaço na agenda. Então, isso é bem complicado, sabe? Porque tem muitos artistas que conseguem atuar o ano todo, mas tem alguns artistas dessas bandas tradicionais, dessas manifestações, que só tem o São João, né, como grande apoteose, como forma de fazer aí um dinheirinho, de se sustentar, e são escanteados. Então isso aí é uma perca grande da característica, é uma coisa que a gente não pode deixar morrer, essa construção do São João como a festa do forró, a festa com características do Nordeste, com características dessa construção, né? E que vai além, porque tem um coco também, lá em Arco Verde, tem em outros lugares, né? O São João ele foi construído historicamente dessa forma e a gente não pode deixar que se descaracterize tanto. Muito bem, João. João Oliveira está conversando conosco hoje, falando sobre cultura, sobre São João, conversando com você, ouvinte aqui da nossa rádio. Quero mandar um abraço para todas as comunidades que estão nos ouvindo, acompanhando nosso programa semanal, aqui na zona rural, nos bairros periféricos de Ribeirão.
A vocês todos, nosso muito obrigado pela audiência e vamos continuar a nossa conversa com o João Oliveira, que está aqui com o João. Aproveitando a sua participação, eu queria saber quais ações culturais que você destaca na luta social, no meio social. Luiz, alô? Pode falar, está no ar. Ótimo. Então, Luiz, tem grandes iniciativas importantes que a gente pode destacar aí no meio dos movimentos sociais, né? Dialogando aí com essa ideia da classe trabalhadora fazer cultura. E as iniciativas mais importantes a gente pode ver aí como a fundação dos pontos de cultura, que conseguiu dar uma reinserção, né, das culturas tradicionais. Os fazedores de culturas conseguiram ter um acesso a editais, a recursos, e esse processo ele acabou sendo desmobilizado com o fim, né, desde o impeachment da presidenta Dilma. Começou a ser desmobilizado as políticas culturais que conseguiram mobilizar aí esse pessoal. E depois disso veio o terrível governo de Bolsonaro, que acabou com o Ministério da Cultura e que começou a fazer essa propaganda de que cultura, como se cultura não servisse para nada, como se a Lei Rouanet fosse um escândalo, uma coisa para enriquecer certos artistas, quando não é, quando essas políticas elas são fundamentais. Eu fico muito triste quando eu vejo aí a turma comemorar porque algum prefeito, aparece aí as manchetes, prefeito deixa de fazer carnaval para investir numa escola. Claro que a escola é fundamental, mas a cultura é tão fundamental quanto a escola. E não é só um show. Às vezes a turma vê ali o São João, por exemplo. A turma está fazendo agora muita propaganda dos valores que estão sendo gastados no cachê, né? Claro que a gente precisa problematizar, principalmente alguns, precisa problematizar mesmo essa questão, mas as festas de São João, elas não são só esses valores, não é lá só para isso. É toda uma cadeia produtiva cultural, que a gente chama de economia criativa, e a gente tem estudos que comprovam que cada R$1 que é colocado na cultura tem um retorno de impostos, tem um retorno de 1,5 vezes, de R$1,50. Então, se a gente gasta R$1 na cultura, a gente vai ter aí o retorno de 1,50. Então, a cultura é fundamental, ela tem toda uma cadeia, desde as empresas que fabricam, por exemplo, bandeirinha, as artesãs que fazem as roupas, as pessoas que dançam na quadrilha, enfim, é toda uma cadeia que envolve milhares de pessoas, milhares de empregos e que gera um retorno muito grande. Então, muitas ações foram sendo concebidas, né, nesse processo. A gente teve aí bem recentemente, por questão da pandemia, foi pautado no governo, porque um dos setores que primeiro parou e que ficou aí muito tempo fora do processo da economia, né, durante a pandemia, foi o setor cultural. Pararam shows, quase tudo parou em relação à cultura. Pouca gente, pouquíssimas manifestações conseguiam movimentar alguma coisa durante a cultura, principalmente depois das lives, começou a ter alguma movimentação, mas parou quase tudo, e aí foi colocada uma política emergencial, inicialmente a Lei Aldir Blanc, que foi emergencial naquele momento, mas que deu tão certo e que virou, que as pessoas pautaram para ela se tornar uma lei e que ficasse, né, estruturando a cultura, porque ela facilitou o acesso
das pessoas ao recurso. Os editais, eles facilitaram, eles deram oportunidade de que pudessem ter várias manifestações acontecendo no Brasil todo, sabe? É claro que nem todo mundo ainda consegue acessar. Muita gente ainda no setor cultural não tem a formação necessária ainda. Você vê, às vezes, um músico, por exemplo, ele passa a vida toda estudando para tocar o seu instrumento, para aprender coisas novas, para fazer. Então, muitas vezes, ele não tem tempo de escrever um projeto, de prestar conta de um projeto. Não é fácil. Não é fácil dar conta disso. Mas, mesmo assim, com toda essa dificuldade, a PENAB, aí, a Lei Aldir Blanc, a Lei Paulo Gustavo, elas são ações, são iniciativas que estão dando muito certo e vão sendo aprimoradas, né? Precisam ser aprimoradas, vão sendo aprimoradas, para que as pessoas tenham, de fato, acesso à cultura, a fazer cultura, e não só os fazedores de cultura consigam trabalhar os seus projetos, mas as pessoas, o público geral, consiga ter acesso nos lugares aí mais remotos, consigam ter acesso à cultura de forma gratuita e sendo fomentada pelo governo, né? Isso é interessante você falar isso, João, porque você falou de lugares remotos. Eu queria que tu, na tua experiência, falasse, por exemplo, um lugar remoto que uma pessoa que não tem acesso de projetos, facilidade, digamos assim, em prestar contas, o município pode ajudá-los a fazer isso, dar um acompanhamento para que isso aconteça com transparência e tranquilidade? Não só pode, como deve. Muitos municípios, infelizmente, agora, né, companheiro Luiz, foi encerrado o prazo para os municípios aderirem à PENAB, que é da Lei Aldir Blanc. E muitos municípios não aderiram só porque os prefeitos são opositores ao governo, e aí acabou deixando de fora os fazedores de cultura desses municípios. Mas as prefeituras, elas têm a obrigação de fazer esse processo, de ajudar, de formar, né, os fazedores de cultura para que eles possam acessar esses programas. E porque não vai só ajudar o fazedor de cultura, não vai só ajudar, não vai só divulgar o governo federal, o Lula, é uma política estruturante e vai gerar um ciclo naquela economia. Imagine só, um artesão que faz sua arte para vender e acessa um programa como esse, consegue comprar, por exemplo, uma máquina para melhorar a sua produção. Ele começa a fazer mais, a vender mais e já começa a gerar um emprego, se ele está ali naquele município e ele consegue ganhar mais, por exemplo, um artesão aí de Ribeirão. Se ele consegue produzir mais, ganhar mais, ele vai fazer compra onde? Em Ribeirão, então ele vai aquecer o comércio local. Se você faz um evento cultural numa praça aí no município, e esse evento, ele, além de ter você que vai receber o recurso pelo edital, vai ter o barraqueiro que vai vender uma cerveja, uma água, um lanche, vai ter, enfim, toda uma cadeia que se forma e que vai aquecer a economia do próprio município. Então, é importante, é fundamental que as secretarias de cultura dos municípios deem todo o suporte para que os fazedores de culturas possam acessar, sobretudo aqueles mestres e mestras, né? E você tem muitos mestres e mestras que têm uma produção incrível, mas não conseguem, por exemplo, fazer um portfólio. Gente que participou, já fez muita coisa na cultura, mas não consegue organizar as fotografias, tudo e fazer um portfólio. Então, é importante que as secretarias disponibilizem pessoas que possam estar ajudando, mas também que possam estar formando para que essas pessoas consigam se inscrever nos projetos, nos editais que abrem e possam ter, de fato, acesso
e fomentar a cultura nos municípios, nos lugares mais remotos. Importante, João. Eu quero dizer o seguinte, que você está falando de coisas, conhecedor da área que você tem, é importante para os nossos, por exemplo, nossos artesãos aqui do município, as pessoas fazedoras de cultura, para que a gente possa... Ô, João, só para encerrar, que nosso tempo está chegando ao fim, eu queria que você dissesse qual tipo de organização pode ser feita para permitir e garantir a sobrevivência desses artesãos, por exemplo. Muito bom. Veja, é um processo que às vezes é difícil, porque as pessoas têm dificuldade de confiar umas nas outras, de se juntar, mas a melhor forma, como diria Chico Sainz, eu me organizando posso desorganizar, e eu desorganizando posso me organizar. Então, a melhor forma é se organizar a partir das associações, cooperativas. Isso ajuda muito, porque cada um tem gente que tem uma facilidade maior com finanças. Então, pode ajudar a organizar essa questão financeira num projeto. Tem gente que tem mais habilidade de falar no microfone, apresentar. Então, já assume essa tarefa. Então, quando se junta, quando se organiza, principalmente a partir de associação, a partir de cooperativa, facilita muito mais, né, a forma de conquistar esses editais, de conquistar esses recursos, de conquistar tudo que for possível para o próprio fazedor de cultura. Mas quando as pessoas começam a ter resistência em fazer isso, aí dificulta muito, porque muitas vezes também tem o setor cultural tem uma certa resistência, Luiz, de fazer, de se colocar nesse lugar, sabe? Porque não é só fazer cultura, a gente precisa também se colocar nesse lugar de administrar recursos, de disputar edital, de fazer projeto. A gente precisa se colocar nesse espaço. Se a gente não se coloca, o que acontece? Vem alguém, principalmente aí da capital, alguém de classe média que tem uma vida muito boa, faz um projeto, ganha dinheiro em cima dos mestres, dos fazedores de cultura, dos municípios aí do interior, e enquanto esses mestres e mestras só ganham as migalhas. É o que mais tem. É gente que faz um projeto arretado, tem grande visibilidade, entra muito recurso, essa pessoa vive aqui nos apartamentos de luxo aqui no Recife, enquanto os fazedores e fazedoras de cultura ficam só com a migalha. Então, para a gente se fortalecer, a gente precisa se juntar, se organizar e ter coragem de estar participando desses processos para que a gente não fique só como massa de manobra. João Oliveira, muito obrigado, foi muito bom falar com você. Espero outras vezes ter a sua voz aqui, você presente, quem sabe, presencial. A gente está nesse período, e você que tem uma história, eu conheço a sua trajetória. A gente sabe, por exemplo, hoje você faz parte da assessoria da senadora Tereza Leitão, como assessor regional aí em Limoeiro, na sua região, e tem dado uma grande contribuição, não só para o mandato, mas também para o povo de Pernambuco. Eu quero deixar o microfone aberto para as suas palavras finais e agradecer em nome de todos que fazem a Associação de Deficientes de Ribeirão. Fique à vontade. Só corrigindo, na verdade, minha região aqui é a região metropolitana, eu sou de Moreno. Sim. Mas fazendo aí essas considerações finais, eu quero agradecer pelo convite. Dizer que na minha apresentação eu fiz bem curta, não falei, né, que estou na assessoria da senadora. Aqui eu acompanho o setorial de cultura e esse ano a nossa senadora está presidindo a comissão no Senado de Educação e Cultura e a gente vai estar discutindo aí o Plano Nacional de Cultura e vai contar aí muito com esses fazedores e fazedoras de cultura. Então, o povo de Ribeirão dialogue com a gente, procure aí também a nossa companheira Josefa,
que faz parte da assessoria, para a gente fazer esse diálogo e construir o nosso plano nacional de cultura. Então, só tenho a agradecer o convite e estou à disposição para participar outras vezes. E na próxima eu quero estar aí ao seu lado, não só por telefone, mas quero estar aí ao seu lado, dialogando também com o nosso povo de Ribeirão, essa cidade tão linda, tão amada. Obrigado, João. Nós estamos sim, com certeza. Será um prazer, uma honra recebê-lo aqui para a gente dialogar, conversar sobre cultura, sobre outras coisas também. Um bom final de semana, um bom São João. Fica com Deus. Muito obrigado. Valeu, companheiro Luiz. Quero agradecer a todos vocês que estão nos ouvindo agora, ao povo de Ribeirão, quem nos assiste pelas redes sociais, mas que próxima semana estamos aqui. Ter mais um bate-papo interessante para você, principalmente pessoas com deficiência, que é na área de saúde, que interessa a todos nós. Um bom final de semana, até sexta-feira, se Deus quiser. Por que não ver como lição? Acabamos de apresentar pela Rádio Santana FM o programa Espaço Diferente. Contamos com você na nossa próxima edição. Uma realização CPDR, Centro de Apoio à Pessoa com Deficiência do Ribeirão.